Hoje eu vim aqui especialmente para dizer a você que Ele não mudou, que Ele faz. Ele não vai embora, Ele não tampa os ouvidos, Ele escuta e Ele continua fazendo milagres ainda hoje. Essa situação que você está vivendo, que você vive, será curada mediante a sua fé de acreditar que o Senhor pode fazer. Bem-vindas ao nosso Casa Firme. Vamos abrir nosso trabalho só para mulheres, em nome de Jesus. Se possível, feche seus olhos e, mais uma vez, porque eu sei que você já falou com Deus hoje, você não pode falar com Deus só na hora dos cultos, nem na hora das orações. Ele tem que ser a sua última companhia antes de dormir, sua primeira companhia ao acordar e durante todo o dia. Ele tem que ser aquele que você está falando a todo momento. Ele tem que estar na sua boca a todo momento. Então, vamos consagrar em nome de Jesus. Senhor, obrigada pelo nosso dia, pela nossa vida e por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor, a fazer o que temos que fazer. Nos ajuda a entender, meu Deus, as suas palavras, a sua direção e o seu favor. Guarda-nos, Senhor, a todo momento. Guarda-nos, meu Deus, de nós mesmos. Guarda, meu Deus, a nossa boca, os nossos pensamentos. Nos ajuda, Espírito Santo, a dar passos de fé todos os dias, em nome de Jesus. Eu consagro esse trabalho ao Senhor e declaro, meu Deus, que neste trabalho saiam palavras, meu Deus, que venham direto do seu coração, para tocar outros corações, para curar corações e para ajudar, meu Deus, aquelas que estão em dúvida, a entender aquilo que o Senhor quer delas em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Você sabe, e eu sei, e se você não sabe, eu estou aqui para lembrar você, que Deus não muda. Ele nunca mudou e Ele nunca vai mudar. Não importa quanto tempo se passe ou quantas evoluções nós teremos por aí, você verá coisas evoluindo, tecnologia evoluindo, pessoas evoluindo, porque você vê que há uma evolução até nas pessoas, até a maneira delas nascerem é de uma forma diferente. A gente sempre escuta, né, que antigamente os bebezinhos nasciam até de olho fechado. Agora o neném já nasce com aquele olhão aberto, já querendo ver tudo. E você vai vendo que algumas coisas elas vão mudando mesmo com o tempo. Não falo nem de físico, mas falo de formas de se fazer. Então, a maneira de cozinhar mudou, a maneira de construir um lugar mudou, e a maneira de se fazer determinadas coisas, elas mudaram. Você vai perceber no seu dia a dia, a sua vida, o quanto, se você hoje, uma pessoa, se ela perde o celular, ela perdeu quase a vida dela ali. E não estou nem falando do apego, estou dizendo que tudo que ela precisa e que tudo que ela busca naquele celular, que ela tem que fazer na vida dela, está lá. Então, senhas de banco, inclusive o telefone, porque você pediu o telefone de cabeça para alguém assim, me passa o telefone do fulano. A gente não parou para decorar telefones. Precisa de um contato de emergência. Está lá no meu celular. Se perdeu o celular, então, meu Deus do céu. Ali a gente depositou toda a nossa vida. Está ali. Nossa maneira de fazer as coisas. Antes a gente anotava, tal. Não, agora tudo mudou. Porém, Deus não muda. Isso é um negócio que você não pode tirar da sua mente. Não pode tirar da sua cabeça. Ele não muda. Ele não vai mudar, independente da circunstância, da situação. Deus é Deus e Ele não muda. Existe um Deus. Você tem que estar com essa frase dentro de você a todo momento. Existe um Deus.
Existe um Deus. Jesus combateu o diabo no deserto com a palavra. Por isso que a palavra tem que estar o tempo todo na sua boca. Qualquer situação que você viver, ou que você estiver vendo, ou que estiver surgindo diante de você, a palavra precisa estar na ponta da língua para você dizer se existe um Deus. Existe um Deus que governa tudo. Existe um Deus que faz o que eu não posso, que entra onde eu não posso entrar, que toca onde eu não posso chegar. Existe um Deus que vê o que eu não vejo. E assim, a palavra combatendo qualquer situação que possa se levantar contra você, ou contra a sua casa, ou contra a sua família. Lembrando que Deus não mudou e que Ele continua fazendo milagres. Ele deixou palavras para você e para mim, para que esses milagres fossem reais hoje em dia. As pessoas estão com dificuldade de acreditar em milagres, porque elas vivem o tempo todo com essa tecnologia, com as coisas tão rápido e tão fáceis. As coisas se tornaram mais fáceis. De viver está muito mais fácil. Antigamente eles viajavam a pé. Tem carro, tem avião, que você vai rapidinho, que você vai. Um dia você está num lugar assim muito longe. Lá não. Era muito tempo viajando, eram dias rodando aquele deserto. Lá não tinha como enviar uma mensagem para avisar sobre o perigo. Não, tudo evoluiu. Mas a palavra do Senhor, mesmo que ela não tenha mudado, ela continua atual. E ela tem evoluído todos os dias. É interessante como a palavra do Senhor, mesmo não tendo mudado uma vírgula dela, ainda que as pessoas tentem mudar, mas a palavra, quando você abre a Bíblia, ela é imutável, você vê que ela se atualiza. Ela é atual. Ela vem trazendo revelações que é como se tivesse acontecido hoje. Você lê histórias na Bíblia que é como se você estivesse vivendo aquilo hoje. É muito interessante. E nós precisamos voltar a acreditar que Deus ainda realiza milagres, que Deus ainda realiza sonhos. As pessoas têm dificuldade de acreditar. Você pode ver que quando você fala disso para alguém, às vezes ou ela está fazendo um atendimento, ou ela está falando com você, ela mesma pergunta, mas tem jeito para isso? Mas isso aqui tem como? Claro que tem. Você já viu algo que não tem jeito para Deus? Você já viu algo que Deus não possa fazer? Você já viu algum lugar que o Senhor seja impedido de entrar? Você já viu algum coração que o Senhor não podia quebrantar? Você já viu alguma cura que o Senhor se intimidou diante dela e disse, esse aqui eu não posso, isso aqui não tem como? Você já viu alguma situação, inclusive financeira, que o Senhor não pode mudar? Porque se for preciso, Ele tira dinheiro da boca do peixe. Você já viu algo que o Senhor não pode fazer? Você tem a sua palavra, você tem o segredo da sua vitória na sua mão. Está diante de você. Você não precisa de livros e cursos e tal. É bom você fazer coisas para que você evolua, sua mente evolua, seu vocabulário evolua. Maravilhoso, ótimo. Mas se você quer um segredo para a sua vitória, está na sua mão. Pode estar no seu criado mudo. Inclusive pode estar dentro da gavetinha do seu criado mudo. Que você não abre a sua palavra. Tem os aplicativos da Bíblia, tem um que eu adoro, que eu uso para fazer devocional e tal, não sei o quê. O aplicativo da Bíblia é muito bom, mas a Bíblia física, o papel, o cheiro dela, é o cheiro do Senhor. Você tem o segredo da sua vitória nas suas mãos, está aqui. Como é que você pode duvidar que Deus, nesta situação agora, que nunca falhou, agora Ele vai falhar? Como você pode pensar e acreditar nessas mentiras tão descabidas do próprio mal, de que o Senhor, que nunca falhou, neste caso agora está muito complicado para Ele? Que o Senhor, que nunca retrocedeu em uma palavra, desta vez, o que Ele prometeu não será cumprido, porque Ele decidiu não fazer. Como você pode acreditar que essa situação financeira não pode ser revertida com um milagre sobrenatural? Só vive milagres sobrenaturais quem acredita no sobrenatural. Se você não acreditar no sobrenatural, se você não crer que o Senhor pode abrir o mar diante de você, ainda que você esteja na frente do mar, diante dele, olhando para ele, vendo aquela imensidão de água, porque é muita coisa.
Se você não acreditar que o Senhor pode abrir o mar, que o Senhor põe limite nas ondas, então você não acredita no verdadeiro poder de Deus, que é cura, que é mudança e que são milagres. Ele faz milagres hoje em dia. Nos dias de hoje, na era de hoje, no momento tecnológico todo que vivemos, o Senhor ainda faz milagres. Em Mateus 19, 26, diz: Jesus olhou atentamente para eles e disse: humanamente falando, ninguém, mas para Deus, tudo é possível. Humanamente falando, tanto para mim quanto para você, independente do que eu fale ou você fale, para nós, algumas coisas são impossíveis de serem feitas. Eu não posso fazer algumas coisas, como você também não. Há coisas que estão além da minha capacidade humana e eu não posso. Mas para Deus, tudo é possível. Não são algumas coisas são possíveis. Algumas coisas são mutáveis. Algumas coisas podem ser transformadas. Para Deus, tudo é possível. Tudo pode ser mudado. Em Jeremias 8, no versículo 20, diz assim, ó: a colheita terminou, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Eu choro de dor por causa da devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito, e o desânimo se apoderou de mim. Já não existe remédio em Gileade? Não há um médico capaz de curar? Então por que o meu povo não foi curado? Você pode ver que essa pergunta é uma pergunta já com resposta, uma pergunta retórica. Ela já tem a resposta dela. Não tem? Não existe um bálsamo em Gileade? Ué, não existe remédio para isso? Já não foi, mostrado que existe cura para algumas coisas, que existe remédio para algumas coisas? Não existe bálsamo em Gileade, não? Em outra tradução ele vai ser chamado de bálsamo. Aqui, o meu está sendo chamado de remédio. Bálsamo e remédio com fins curatórios. O bálsamo de Gileade era um extrato extraído de um caule de uma planta, que eu fui em busca de saber exatamente o que ele era, que ele curava feridas, e feridas bem profundas. Ele tinha o poder de curar aquele bálsamo. E hoje, eles já tinham lá, mas hoje, mas eu não tenho, que bálsamo é esse? Me dá. A gente quer a matéria. Você tem um bálsamo que vem do próprio Senhor. Você tem o remédio que vem de Jesus. Ele tem o poder de curar feridas profundas, as mais profundas que existem. Você não precisa me contar quais são suas dores e o quanto elas podem ser devastadoras. Porque a única coisa que eu posso dizer a você é: o Senhor cura. O Senhor pode fazer. O Senhor pode restaurar isso aqui. Eu pego casos, às vezes, tão complicados, e às vezes eu escuto algumas coisas que eu mesma penso: meu Deus, o que é que eu posso falar agora? Qual a melhor palavra para eu trazer agora? O Senhor cura. O Senhor pode fazer. Aí, uma vez eu estava atendendo uma mulher, e quando eu falava isso para ela, ela falou assim: você acha que tem jeito para essa situação? Falei: não, eu não acho não. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que o Senhor pode entrar agora, aonde você estiver, e curar feridas profundas que nunca foram curadas. Dores antigas que nunca saíram de dentro de você, que às vezes ainda você tenta negar. Não, isso aqui já passou, isso aqui já perdoei. Tem uma passagem de Jeremias que fala, por que vocês ficam falando que estão em paz não tem nada de paz? Às vezes a gente está falando, não, isso aqui já passou, isso aqui está curado, isso aqui já mudou e tal. E na verdade, qualquer gatilho que o diabo lance sobre você, aquilo desperta de uma forma muito forte. Mostra o quê? Que não houve cura. Mas não há um bálsamo em Gileade? Mas não há cura neste lugar? Mas não existe um Deus que muda as coisas aqui? Jeremias nada mais estava dizendo para aquele povo que tinha errado, que tinha feito suas escolhas erradas, e estava lá pranteando e tal. E ele também foi lá, falou assim: escuta, não existe um remédio em Gileade, não tem cura não?
Cadê? Vocês conhecem a cura. Vocês sabem como mudar essa situação. Pare de dizer que você não sabe como vai transformar essa situação que se levantou diante de você, porque você sabe como vai. Nós sabemos como situações são transformadas. Com a palavra, com Cristo declarando, mas muitas vezes é mais fácil chorarmos do que declararmos a palavra. É mais fácil nós lançarmos palavras de maldição do que declarar a bênção sobre aquele lugar. É mais fácil eu levantar uma briga e uma contenda dentro da minha casa, no casamento, do que eu declarar a palavra, do que eu silenciar e declarar a palavra na mente. É mais fácil. É mais fácil eu sair contando para todo mundo. Olha aqui o que aconteceu comigo. Tem pessoas que se conhecem a história dela na igreja porque ela já contou para todo mundo. E alguns ainda têm a capacidade de perguntar se fomos nós. Você contou o que eu te falei? Não. Você mesmo contou. A pessoa sai contando para todo mundo. Está ruim aqui, isso aqui e tal. Ela pede oração para todas as pessoas, mas ela mesmo não levanta um clamor dentro da casa dela e repreende aquele espírito maligno que trouxe contenda e maldição. É mais fácil desabafarmos com as pessoas do que levantarmos com força e começar a declarar tudo o que a gente tem que declarar contra aquilo que estamos vendo. É mais fácil falarmos quando estamos vendo uma situação favorável do que quando tudo parece escuro e bagunçado. É aí que você se levanta e você declara, e você vai a Deus e fala assim, eu, humanamente, não posso fazer nada, mas para o Senhor, tudo é possível. Você sabe que o que Deus falou com você, a bispa mesmo no domingo falava isso, ela falou assim, o que ela falou, né? A gente sabe quando o Espírito Santo está falando. Todo mundo sabe, não tem como a gente dizer, não, comigo Deus não falou, o Espírito Santo não falou, nós sabemos. Quando o Espírito Santo fala conosco, nós sabemos. Não tem como dizer que não. Você sente aquele impulso, ou você sente aquele bloqueio de não vá, ou aquele impulso de vá, vamos lá, pode ir, que vai funcionar. Aqueles homens, aqueles amigos que carregaram aquele paralítico naquela maca, você acha mesmo que eles teriam ido carregar aquele paralítico e subir aquele homem no telhado se o Espírito Santo não os tivesse impulsionado? Se eles mesmos não tivessem sentido aquele impulsionamento do Espírito Santo, tipo, pode ir que vai dar certo. Ou se o Espírito Santo não tivesse impulsionado certamente com a visão humana, tem muita gente, não vai dar. Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. Lá em Israel, nós estivemos nesse lugar. Nós estivemos ali, nós vimos o lugar que certamente foi ali que desceram o paralítico tal, pelo telhado e tal, não sei o quê, foi ali. Você vê as situações e as condições precárias daquilo. Não tinha escadinha, não. Não tinha, vamos subir, bota aqui nesse gancho aqui, que não sei o quê, que a gente... Não, e aquele paralítico, para subir ali, para ser deixado carregar ali, você imagina, ele mesmo ali, ele não podia se segurar naquela maca. Se aquela maca vira, vai ele, vai os 4 amigos juntos para o chão. E o Espírito Santo certamente o impulsionou. Impulsionou a todos, pode ir, continua. Mas não dá aqui pela janela, não estou vendo saída. Não, então tenta a porta. Porta também não tem como. Não. Qual que é a sua saída então? Vou embora. Não dá certo, não deu. O propósito finalizou. Funcionou? Deu certo? Deus realizou os sonhos que você colocou aqui? Não. Então o que você vai fazer? Vou embora. Não funcionou. Inclusive, os que fizeram aqueles votos com Deus, que falam assim, Senhor, eu vou ficar. Eu vou fazer esse propósito inteirinho, mas se o Senhor não me abençoar, não quero mais saber. Você acha mesmo que Deus pode fazer na vida de alguém? Você não quer o Salvador. Você quer o que o Salvador pode fazer por você. Não deu certo. O Senhor não realizou e tal. O propósito acabou de começar. O propósito não é só um período, não. Isso aqui é para o ano todo, para clamar o ano todo e pedir ao Senhor o ano todo. Às vezes você levou anos, 20, 30 anos para destruir algo. E você quer que em 7 semanas ele seja reconstruído assim, mas Deus não pode?
Pode, mas primeiro Ele precisa trabalhar em mim e em você a resiliência e o poder de esperar, acreditando que o Senhor tem um bom fim para todos nós. Se você não acreditar que o Senhor tem um bom fim para você e um bom fim para a situação que você está vivendo, você não pode dizer que você acredita em Deus. Aqui, a pergunta dele tem que virar agora para você. Não tem bálsamo em Gileade? Não tem um remédio que cura? Ué, não há um remédio que cura? Não te foi apresentado um Deus que restaura casamentos, que cura famílias, que cura doenças do corpo e da alma, que restaura vidas financeiras, que apaga dívidas milagrosamente, que muda exames milagrosamente? Não foi apresentado a você um Deus que cura seus filhos, que cura crianças de deformidades que a sociedade hoje vive como se fosse algo comum? Não te foi apresentado um Deus que pode fazer um milagre apenas com um toque? Apenas com um bálsamo do Senhor? Um Deus que cura feridas que parecem que são tão profundas, que te rasgaram no meio ali? Mas não foi apresentado um Deus que pode curar isso? Essa foi a pergunta de Jeremias ali. Existe um Deus que domina sobre tudo. Existe um Deus que pode fazer aquilo que você não pode fazer, aquilo que um médico não pode fazer. Aí entra o Senhor. Na verdade, ele deveria ter sido o primeiro sempre. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo não muda, não vai mudar. Você vai deixar de estar aqui e Ele continuará sendo Jesus Cristo. Esse Deus, o nosso Senhor, que você tem apresentado ao seu Filho, Deus dono de tudo, o nosso Deus Criador, que você apresentou aos seus filhos, quando você não estiver mais aqui, Ele ainda estará. Ele continuará fazendo os mesmos milagres. Ele não vai mudar. Aquilo não vai acabar. Jesus, que você tem apresentado aos seus filhos, e você tem ensinado a eles sobre Jesus, e a suavidade de Jesus, e o amor de Jesus, ainda continuará aqui quando você não estiver. Quando seus filhos precisarem clamar a Jesus, quando seus netos precisarem clamar a Jesus, eles vão encontrar, porque Ele não muda, e Ele não vai embora. Ele não se cansa. Ele continua o mesmo. E você precisa convidá-lo a entrar na sua casa e trazer a cura que você precisa. Você precisa colocar Cristo como primeira opção de cura e de renovo, de transformação. Ele tem que ser a sua primeira opção sempre. Não, vamos fazer tal coisa. Ah, meu Deus, o dinheiro. O dinheiro acabou. Vamos fazer um empréstimo? Vamos vender isso aqui? Porque eu estou precisando de dinheiro. Vai orar primeiro. Ore ao Senhor. Clame a Deus. Busque a Deus. Porque a única e o único lugar que você pode esperar um retorno é do Senhor. Você pode ir em busca de um empréstimo e se enrolar ainda mais. Você pode vender coisas que nem era para você ter vendido, que o Senhor nem não colocou na sua vida para ser vendido, para ser descartado. Você pode dar passos errados simplesmente porque não colocou o Senhor em primeiro lugar. Ah, casamento, bagunçou, está ruim, não gosto, não quero, não amo e não vou ficar. Vamos fazer o quê? Vamos separar. Essa é a sua primeira opção? Ao invés de você chamar e convidar Jesus para ser o convidado especial desse lugar. Senhor, vem aqui, me ajuda nessa restauração, me dá graça para isso. Você simplesmente pegou a primeira opção que o diabo te ofereceu. Separa. Ah, é melhor, né? Eu preciso ir atrás do amor, viver o que eu tenho que viver e tal. Eu sou tão jovem, eu preciso viver essas coisas. Essa foi sua primeira opção? Mas não foi te apresentado um Deus? Não existe um bálsamo que cura? Não existe um remédio poderoso que pode curar feridas? O médico deu o diagnóstico, e esse diagnóstico médico aqui, ó. Tem gente que sai do hospital desesperado. Meu Deus, olha aqui o diagnóstico médico, e agora eu estou devastado. E tal, não sei o quê. Quando a primeira coisa que você tinha que fazer naquele momento é, Senhor, aqui, ó.
está dizendo que é isso. Mas eu acredito que o Senhor pode curar. O Senhor curou tantos na Bíblia, o Senhor faz milagres ainda hoje. E eu acredito que o Senhor pode fazer. Às vezes você está indo em busca de cura de uma tristeza. Estou triste, abatido, não quero sair, não quero falar, não quero comer. Ou só quero ficar saindo, só quero ficar desabafando e quero comer tudo que vem pela frente para eu tampar esses sentimentos. Ai, porque eu estou com crises disso, crises daquilo, e crises de não sei o quê. Quando você tinha que dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, venha, cura, me restaura, com esse bálsamo que cura e que restaura. Porque a sua palavra está dizendo que o Senhor faz, então o Senhor vai fazer. Então o Senhor pode fazer. Aqui na palavra eu coloquei para você trazer a memória de área em área, para você pensar. Então, existe algo, uma área bagunçada dentro da sua casa. Independente dela. Dentro da nossa casa podem ter muitas áreas. Dentro da nossa casa pode existir muitas áreas bagunçadas, confusas, complicadas, seja de relacionamento, seja de cunho financeiro, seja de organização, seja de palavras lançadas que são palavras pesadas e malditas, enfim. Dentro de casa podem ser muitos problemas, seja da saúde, seja dos filhos, os filhos que estão sendo rebeldes ou que estão agindo de uma forma errada, enfim. Porém, a palavra diz assim, 1 Reis 11:38. Se você atender ao que eu digo, andar no meu caminho e fizer tudo o que eu aprovo, obedecendo aos meus mandamentos e estatutos, conforme meu servo Davi obedeceu, então eu abençoarei você, e seus filhos governarão Israel para sempre. Esta é a mesma promessa que fiz a Davi. A mesma promessa que foi feita a Davi está lançada para mim, está lançada para você. Se você obedecer, se você andar nos estatutos, se você fizer tudo o que a palavra manda, que são as bênçãos da obediência, eu posso abençoar você. Eu abençoarei você. Eu abençoarei você, eu cuidarei dos seus e deixarei a você uma casa firme. Aqui, ó o nosso trabalho. Nosso trabalho chama o quê? Casa firme. Eu deixarei a você, eu darei a você uma casa firme. Assim como eu fiz para Davi, como eu prometi para Davi. Só que para viver todas essas bênçãos, tem algo antes. Se você atender o que eu digo, quantas vezes Deus falou com você e você não atendeu? Quantas vezes o Senhor te deu direções e você não obedeceu? Quantas vezes o Senhor falou, não vai por aqui, e você achou que o seu jeito era melhor de ser feito? Se você andar no meu caminho, quantas vezes você se desviou dos caminhos do Senhor? Quantas vezes o Senhor te deu um caminho e você preferiu o atalho? Porque o atalho, eu vou chegar mais rápido, porque aí eu posso fazer isso, isso e aquilo e tal. E todo mundo que pega atalhos vai ter que fazer o caminho de volta e recomeçar o caminho. E fizer tudo o que eu aprovo. Quantas vezes foi feito coisas que o Senhor não aprovava? Tem um caminho para que você viva as bênçãos do Senhor. Há um bálsamo sendo apresentado a você. Como que eu posso salvar a minha casa? Aqui. 1 Reis 11:38. Como que eu posso mudar a minha família? Está aqui. 1 Reis 11:38. O Senhor está dando a você. Há um remédio sendo apresentado a você. Você precisa de cura dentro da sua casa? Aqui o remédio para você. Este é o remédio. Este é o bálsamo. 1 Reis 11:38. Obedeça os caminhos do Senhor. Faça o que Ele está mandando. E Ele vai dar a você uma casa firme. E vai fazer a você aquilo. As mesmas promessas que Ele fez para Davi. Está aqui a promessa do Senhor. Mas não existe uma saída. Não tem como ser feito. Essa é uma pergunta não como a de Jeremias. Às vezes é uma pergunta de lamentações. A pessoa está lamentando, mas não tem como fazer, mas não dá para mudar isso. Não, Jeremias chegou assim, não há um bálsamo em Gileade? Escuta, você não conhece um Deus? Às vezes dá vontade de chegar em umas pessoas e falar assim, você não ouviu a palavra, não? Você não ouviu? A bispa trouxe no domingo não sei quantas palavras. Eu sei que mais de 6, 7 foi. Não contei, mas foi. Você não ouviu a palavra, não?
Ah, mas olha isso aqui e tal. Você não pegou a palavra que foi dada a você. Uma delas deve ter sido para você. Uma delas o Senhor falou com você. E você não pegou a palavra. E você está aqui lamentando ou falando que não tem jeito para a sua situação. Isso é uma forma da pessoa, inclusive, ser autocentrada até com Deus. Porque ela sabe que Deus não erra, ela sabe que Deus nunca errou e que nunca vai errar, mas com ela, especialmente com ela, Deus vai errar. Especialmente com ela, Deus não vai fazer, porque ela é especial. Ela é a última bolachinha do pacote, é ela. Entendeu? Ela foi a escolhida, a privilegiada para que Deus errasse. É uma forma de ser autocentrada, sim. Ah, comigo Deus vai errar. Ah, comigo não tem como. Ah, não, comigo não tem jeito. Olha, um bálsamo foi apresentado a você. Um remédio foi dado a você. Você não pode dizer. Você nunca vai poder dizer que não sabia o que fazer ou que não tinha saído da sua situação, porque foi dado a você um bálsamo que cura feridas. Isso não vale para sua casa, não? 1 Reis 11:38, para sua casa não vale. Não funciona para sua família. Tem que funcionar. Aí, vamos no casamento. Eu, que atendo muitas questões em relação a casamento, posso dizer a você. Ai, tem jeito para o meu casamento? Tem, se teve para o meu, tem para o seu. Pronto. Comece por aí já. Ah, mas olha aqui o que ele faz. Tem jeito para essa situação? Pode parecer que não. Pode parecer que aquele machado que se dividiu e o ferro afundou, acabou. Acabou, dividiu, fim para isso e tal. E às vezes Deus não tinha o fim, era só o começo. Como que a gente consegue enxergar que é só o começo numa situação destruída ou que simplesmente afundou, foi para lá no fundão do rio ali, ó? Como que nós podemos olhar para aquilo e pensar, meu Deus, está tudo acabado, como eu posso pensar que é só o começo? Lembrando-se sempre que o Senhor é especialista em transformar maldição em bênção, em transformar aquilo que tinha terminado e acabado em um ponto de milagre e de vitória. Em Colossenses 3, 14, 15 diz: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E sejam sempre agradecidos. A palavra diz aqui o quê? Que o amor permaneça sempre no meio de vocês. Eu não estou falando de amorzinho, de coração e de coisas românticas. Estou falando de atitudes de amor, de cumprimentos de mandamentos. Quando você cumpre mandamentos e tem atitudes de amor, quando você não quer mais amar, quando você não quer mais contato, quando você não quer mais gracinha, o Senhor permanece ali, presente no coração e na vida de vocês. Você vai ver Deus transformar coisas que para você tinham findado, mas você vê Deus restaurar. Eu já vi muitos testemunhos de mulheres que diziam para mim, ó, não quero, não tenho graça, não consigo nem olhar para a criatura. O cheiro, uma vez eu atendi uma mulher que ela falou assim, ó, o cheiro dele me incomoda. Quando ele chega na casa, o cheiro do perfume dele me incomoda profundamente, que chega a me dar uma raiva. O rapaz não fez nada. Às vezes o rapaz só entrava. Mas só o fato dele passar o perfume já irritava ela. Trazia um ódio maldito, claro que vem do próprio mal, que ela falou para mim, o cheiro dele me incomoda. E você sabe que mulher incomodada, assim, para ela não soltar o que ela está sentindo, para ela não falar o que está incomodando, inclusive não falar com as palavras erradas, é uma luta. Ela precisa lutar, mas é uma luta que você pode vencer, colocando os princípios e os mandamentos em primeiro lugar, do que a sua tristeza e do que o seu incômodo. Está vendo o segredo de um casamento transformado? Tem muitos outros versículos. Quando você pega Coríntios, você vê lá, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Que eu sempre falo em cultos assim, né? Faça valer esse versículo num momento de dificuldade. O amor tudo sofre.
Mas não quero sofrer, mas é assim. Mas a vida é assim, viver não é viver com Deus, não. A vida é desta forma. Não é, viver com Deus é sempre assim. Não, não. Viver no mundo é pior, acredite. Agora, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Esse homem não muda mais. Não. Não muda, não evolui, não transforma. Esse aqui, perdido. Dei como perdido. Toma, Senhor, leva. Pronto, você já descumpriu. Tudo crê. Não crê. Tudo espera, viu? Não, mas eu não quero esperar, eu estou impaciente. Não vai me acompanhar, estou indo. Tchau e tal, não sei o quê, né? Já descumpriu mais um mandamento. Mais uma parte do mandamento, não, mais uma parte do versículo ali. Está descumprindo. Porque um casamento mudado e transformado é assim. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É mantendo o amor, deixando que o amor dirija a vida de vocês. E amor não é sentimento. Amor são atitudes. Atitudes de amor. Sabe quando você faz a comida para o seu cônjuge, quando você quer que ele passe fome mesmo, e você não está nem aí? Tem uma atitude de amor. Sabe quando você vê algo, às vezes ele está falando assim, você viu tal coisa? Você viu. Não, mentiu, não pode fazer isso, porque você mente. Agora, não vou falar também, não vou falar. Aí você fala, procura. Não vou falar, quando você podia aliviar a vida do rapaz, não alivia. Atitude de amor. Sabe quando você quer assim, sabe? Fica aí, que eu vou para lá, e não quero saber, o problema é seu e tal. Para. Atitudes de amor. Mas no seu casamento não tem como. Mas na sua vida não tem bálsamo. Não há um bálsamo curatório aí. Não há um bálsamo que cura dores, que cura feridas, que cura casamentos, que cura famílias, que cura tantas coisas. Na sua casa, não. No seu casamento, também não. Quantas pessoas com problemas no casamento nós atendemos e que elas fazem essa pergunta assim, mas tem jeito para essa situação? Tem como? Tem. Algumas curas para que algumas feridas para que você cure, se você já teve alguma ferida na pele, você vai saber. Algumas feridas, para que elas possam começar a ser curadas, elas primeiro precisam ser limpas. Você sabe que uma pessoa que sofreu queimadura, ou até o Murilo fala de quando ele teve aquele acidente com o braço, ele tem poucas memórias da situação, mas ele tem uma muito viva dentro dele. Que era quando o médico ia lá fazer o curativo no braço dele. Ele falou que quando o médico, ele falou assim, quando tocava o interfone, ele sabia que era o médico. E ele dizia que para fazer aquele curativo, ele tinha que tirar, e doía muito, e fazer um processo de tirar, enfim, toda a parte que estava ali cicatrizando e tal, e o médico tinha que limpar aquilo para que pudesse fazer um outro curativo, para que aquele curativo não infeccionasse aquela ferida. E ele disse para mim que era muito doloroso, que essa era uma das memórias dele. Quando uma pessoa sofre queimadura, para que a pele dela seja restaurada, ela precisa fazer um processo de raspagem em cima daquela ferida. Se você já queimou sua mão no fogão, você sabe a dor que é. Agora, dizem que o processo de queimadura é tão terrível, que aquela dorzinha do fogão não é nada. Quando você queima realmente, que você vai parar no hospital, que aqui tem gente que fica internado, precisa passar de uma ala de queimados e tal, não sei o quê. Dizem que aquilo é quase um lugar de tortura. Porque para que você cure aquele lugar queimado e para que aquela pele se regenere, você precisa fazer o processo de raspagem. Raspa uma ferida que está doendo. Limpa. Se você é da minha época, você vai se lembrar do mertiolate, que quando a sua mãe chegava perto, você já dizia, estou bem, eu estou ótimo, não precisa não. Que ele chegava a borbulhar na ferida assim, ó. Eu lembro da minha mãe chegar com aquele negócio perto de mim, porque como eu era só o sangue de Jesus, vivia caindo, ralando e machucando, né? Esses dias a Maria caiu, ralou o joelho, o Murilo falou que ela fez um drama lá fora. E chorou. Eu falei, ela ia parar rapidinho se eu chegasse com o mertiolate perto dela. Ela ia parar. Porque a minha mãe sabia que quando eu caí e fazia aquele drama, eu já vinha com mertiolate. Que lá não era um remédio. Que lá não era bálsamo de Gileade nenhum.
Aquilo lá podia ser um bálsamo que veio das profundezas do inferno, para deixar a criança esperta, nunca mais caia. É para ela aprender mesmo, sabe? Ó, não cai nunca mais, viu? Porque senão nós vamos passar um mertiolate. Era usado como ameaça, inclusive, viu? Não faz mais isso não, que eu te jogo um mertiolate aí. Era isso. E se você teve uma feridinha, você sabe. Para ela sarar, algumas precisam ser limpas, algumas precisam de um remédio que arde, que dói. Não adianta você ter uma ferida e só jogar um band-aid ali em cima, enrolar uma faixa ali em cima e deixar ela ali. Você precisa de uma cura. E algumas curas precisam primeiro de uma raspagem. Tira o que está aí. Vai doer. Essa raspagem vai doer. Você raspar essa pele que já está ferida, vai doer. Você vai ver algumas vezes essa pele sangrar para que ela seja curada. Mas cura. Às vezes em processos assim, em casamentos, onde houve traição, aonde houve situações muito graves ali, difíceis de serem reconstruídas, para que elas sejam completamente reconstruídas, precisa de um processo de raspagem. Raspa o que está doendo, raspa o que está afetando, tira o que não está funcionando e bota um curativo novo. Aí daqui um tempinho, abre de novo esse curativo, tira o que está ruim, raspa o resquício, bota mais um curativo, até quando você não precisar mais de curativos. Até o momento que você chegar e você nem precisar mais, se olhar assim, só tem uma manchinha. Isso aqui dói você? Não, só é memória só. Eu só me lembro. Tem possibilidade. Eu conheço mulheres que foram traídas dentro da igreja, que se você conversar com elas, elas te dão uma aula do que é perdão e resiliência. Mas no seu casamento, não. Neste caso, Deus não pode. Porque, às vezes, em casamentos, para que Deus... Na verdade, às vezes, o problema não é nem o casamento. Às vezes, sua oração tem que mudar. Que, às vezes, você está aí orando por um marido. Ô, Senhor, abençoa meu marido, faz esse homem mudar. Não quero mais que ele fale assim, não quero mais que ele faça isso. E, às vezes, quem precisa de oração é você. Mas eu não fiz nada. Então ore para que você tenha mais resiliência, mais paciência, que o seu olhar esteja focado em coisas que importam, em coisas que são interessantes. Não fica orando mais focado em coisas que você não deveria estar focada. Às vezes a cura da ferida tem que ser em você. Cura, Senhor, meu casamento. Muda essa oração. Cura, Senhor, a mim. Cura o meu interior, para que eu possa ver isso como bênção, para que eu possa viver essa situação e este milagre e ser abençoada. Cura, meu Deus, o Senhor pode curar. Às vezes o foco da oração é outro. Senhor, cura meu filho. E às vezes seu filho é pitiquinho. Cura ele da desobediência. Ele nada mais está fazendo aquilo que você está permitindo. Ele está sendo desobediente porque você permitiu, que você está deixando. Que essa sua educação positiva, daqui a pouquinho, esta criança se tornará um jovem e um adolescente. E se ele apontar o dedo para você, quando for jovem, você não vai gostar. E vai ser muito ruim. Se conserta agora. Agora é o momento. Às vezes a oração nem é, cura meu filho, cura ali. Senhor, me cura. Cura a mim. Eu preciso de cura. Eu preciso de restauração. Senhor, cura o meu casamento? Não, Senhor, cura o meu coração. Cura minha forma de falar e minha forma de ver, porque eu não vejo isso como bênção. Então, cura a mim. Eu preciso de cura interior. Eu preciso desse bálsamo que vem e que cura essas feridas. Às vezes você está depositando no seu marido as frustrações que você teve com o seu pai. Ou as frustrações que você teve em relacionamentos antigos. Aí você culpa este relacionamento novo por causa de um relacionamento antigo. Agora ninguém vai pisar em mim, não. Agora ninguém vai falar assim comigo, não. E às vezes ele nem fala assim com você. Você só está cheia de orgulhos e cheia de defesa. Você está prejudicando isso cada vez mais. Quando a sua atitude tem que ser, me cura, Senhor. Eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de socorro. O erro está em mim. Há um bálsamo apresentado a você. Há uma forma apresentada a você de se fazer. Às vezes não está acontecendo porque você está fazendo da sua forma. Aí eu coloquei aqui, ó, para erros e pecados. Vamos lá, 2 Crônicas 7,14. Então,
se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está vendo o caminho para que você tenha um resultado? Se o meu povo se humilhar. Aí vem um E, mais um I. E orar. Que mais? E me procurar. Que mais? E se arrepender. Tem mais um I. E mudar sua maneira errada de viver. Ah, não, é muita coisa. Então, você não quer um futuro glorioso? Você não quer um vinho novo? Então tem que botar em prática isso daqui. Errou? Errei. Pecou? Pequei. Destruiu tudo? Destrui. Acabei com tudo? Faça valer 2 Crônicas na sua vida, se o meu povo se humilhar e orar. Se ele for diante do Senhor se humilhar, orar, procurar a Deus, se arrepender e mudar a sua maneira errada, porque não adianta você se humilhar, orar, chorar, Deus me ajuda e tal, não sei o quê, eu estou arrependida, eu me arrependo e tal, não sei o quê, ótimo, meu Deus, eu estou indo na igreja, eu estou procurando o Senhor, maravilhoso, ok, mudou sua maneira errada de viver? Eu estou mudando, não, é mudar, não é eu estou fazendo, eu estou mudando, estou transformando, não, é mudar, completamente. Se arrependeu? Sim. Buscou o Senhor? Busquei. Buscou a face dele? Busquei. Ok. Se humilhou? Orou? Sim. Agora muda o seu jeito de viver. E aí o Senhor vem e sara a sua terra. Sabe aquela terra infrutífera, seca, que não tem frutos, que você olha assim, é um deserto feio, ressequido, cheio de cobras do deserto e aranhas que se enterram na terra, que é uma coisa feia. Você fala, meu Deus, que coisa horrorosa. Pois é, se você se humilhar, clamar ao Senhor, orar e mudar seu estilo de vida, Ele sara a sua terra, Ele sara o seu destino, Ele perdoa esses pecados e você segue frutificando. E você pode viver a palavra, que eu não coloquei aqui, mas você pode viver essa palavra, que Ele transforma a maldição em bênção, que aonde abundou o pecado, superabunda a graça, que aonde há um deserto ressequido e horroroso, Ele pode fazer um jardim bem regado, abençoado, florido, para a honra e glória do próprio Deus. Ah, mas o que eu fiz e tal, foi contra o Espírito Santo? Não, então tem perdão. Você blasfemou contra o Espírito? Não. Então, o que você fez, o Senhor perdoa. Tem suas colheitas, mas também tem renovo. Deus também entrega um renovo. Você precisa de cura de cegueira? Não estou falando literal, mas também existe. Mas agora eu estou falando para você cegueira espiritual, cegueira para a vida, Atos 9:18, que diz, no mesmo instante, foi como se tivessem caído escamas dos olhos dele. E Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. A clareza que você precisa, quando você ora a Deus e fala, eu não vejo nada, eu não consigo ver nada, Senhor me mostra, me dá visão e tal, não sei o quê. Está aqui. Eu preciso enxergar, pronto. O Senhor faz cair dos seus olhos como escamas, como fez com Saulo. Naquele momento, ele se deu conta de que tudo o que ele estava fazendo e a perseguição que ele estava tendo contra os cristãos era errado. Ele percebeu o que ele tinha feito. Certamente foi um momento de muita dor, porque quando o Senhor tira a cegueira dos nossos olhos, também vem com muita dor. Eu garanto a você. Você pode olhar e falar assim, agora eu vejo, Senhor. Mas há coisas que você vai ver que vão confrontar você e que vão doer em você. Por isso, toda vez que você fizer essa oração, me mostra, Senhor, que eu quero ver. Quero ver, Senhor, me mostra. Ele vai mostrar. E às vezes você não vai gostar do que você vai ver. Mas é importante para um processo de cura, porque foi aqui que ele foi completamente curado. O que falta, então, para o seu casamento ser curado, para a sua casa ser curada, para o seu financeiro ser curado, para tudo na sua vida ser curado? Às vezes, cair escamas dos seus olhos. Às vezes, você só precisa ver aquilo que você não está vendo. A clareza que você precisa está em Deus. É Deus quem cura. Você precisa de uma cura para a alma? Você precisa de um bálsamo para essa sua alma? 1 Pedro 2:24.
Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos, daqui em diante, uma vida santa, pois os seus ferimentos curaram os nossos. Olha que palavra impressionante. Os ferimentos do Senhor Jesus curam os seus ferimentos. Está com a alma ferida? Está com a alma abatida? Você não vê que Davi, tem muitos salmos que Davi fala, muitos outros salmos ali que você vai encontrar na palavra, o que foi, minha alma? O que é? Qual o problema? Sabe aquela angústia que você mesmo tem que fazer essa pergunta, o que foi, alma? Qual o problema? A alma é o quê? A alma é a carne. O que a carne está sentindo aí? O que foi, carne? Ela é o centro das emoções ali. Então, o que foi, alma? Qual é o problema? Os nossos ferimentos serão curados. Já foram, na verdade, curados pelos ferimentos de Jesus. Os ferimentos dele cobriram os nossos. Então, o que foi, alma? Nós já fomos curados. Isso daqui não faz mais parte de nós. Você tem que conversar com você. De preferência, quando você estiver sozinho. Ou num lugar que ninguém está te vendo. Vai parecer estranho você andando, falando sozinho. Fala com você no pensamento. Você tem que falar com você. Pergunte. Se faça perguntas. Que foi? Que dor é essa? O Senhor cura essas dores. Ele traz cura para a alma. Não há um bálsamo em Gileade? Aqui! O Senhor Jesus curou com os ferimentos dele essas feridas suas. Por que elas permanecem aí ainda? Porque você é apegado a elas. Ela é minha, essa dor é minha. Deixa essa dor comigo, que essa alma ferida é só minha. Desapega. Deixa aí. Não, mas não foi certo isso e aquilo. Já foi. Acabou. Deixa que o Senhor faça e resolva o que você não pode. Você, sem pesos. Deixa aí. Já foi. Você precisa de curas de doenças físicas? Isaías 53:4. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Este é o versículo que você tem que se agarrar. Quando você tem um diagnóstico médico, você tem que olhar para o céu, olhar para o seu médico, olhar para as pessoas e dizer, ele levou sobre si todas as enfermidades. Há um bálsamo em Gileade. Há uma cura que o Senhor pode trazer. Então, ele levou sobre si. Então, você é curado. Creia na sua cura? Ou você acha que Deus não cura hoje em dia? Deus não pode fazer isso. Deus pode curar com um toque. Eu cansei de ver. Lá na Taquari, às vezes a bispa, em alguns momentos, no domingo, às vezes ela parava e ela falava coisas específicas. Tem uma pessoa aqui que está com assim, assim, assim. E às vezes eram coisas muito, muito específicas mesmo. Sabe? Teve uma vez que ela falou, tem uma pessoa aqui que está com incontinência urinária. Você vai pensar, meu Deus, se ela mandar levantar a mão... E ela não fez. Mas ela falou assim, você ore que você vai ser curado. E não tinha mesmo? E a pessoa não foi curada naquele momento? Olha só. Deus cura hoje em dia. Isso é um de milhares que nós ouvimos. Nós já ouvimos curas de ouvido, de visão, do corpo, de dores na perna, de dores no útero. Mas eram tantas coisas e tantas curas que aconteciam ali. E acontecem ainda. Mas eu falo desses momentos específicos... Porque Deus faz milagres hoje em dia. Ele faz. Tem uma pessoa que estava em cima do altar liberando uma palavra e dizendo que Deus ia fazer. E a pessoa que estava lá embaixo acreditava e pegava ela. Falou assim, ele vai fazer? Então ele vai fazer na minha vida. Sabe o que está faltando talvez para você? Pegar para a sua vida a palavra que o Senhor está dando a você. Para que ninguém chegue e diga para você assim, você não ouviu a palavra não? Como Jeremias falou para aquele povo, não há um bálsamo aqui? Escuta, não tem remédio aqui não? Não há um remédio aqui para que ninguém olhe para você e fale assim, você não pegou a palavra de cura? Você não pegou a palavra de restauração? Às vezes, a bispa já fez trabalhos em casamentos que ela falava assim, dá a mão para o seu cônjuge, olha para ele, declara na vida dele. E a pessoa fazia o quê? Não vou fazer. Não tem cura. Não há um bálsamo aí? Não. Para você, não. Você não quer nem dar o primeiro passo, então não há para você. Então, agora, se a pessoa acredita que há um bálsamo e que cura,
Ela está pronta para viver milagres. Eu sei que parece que tem dias que parece assim, que você não vê nada. Às vezes que tudo que você vê é dor. E aí está o problema. Porque quando tudo que você consegue ver é a sua dor, você não pode ver Deus. Quando a gente só enxerga a dor, a gente não enxerga Deus. Às vezes Deus quer se manifestar, mas nós estamos tão focados naquela dor e naquilo que nós estamos sentindo, que não tem como vê-lo. E aí você pode dizer assim, cadê? Eu quero te ver, Senhor. Onde você está? Se mostra para mim. Ele não vai mostrar. Porque a sua dor está tampando o milagre e tudo o que Ele é. Ele é muito. E eu finalizo com Malaquias 4:2, que diz, mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Já viu um bezerrinho correndo no pasto? Que coisa mais bonitinha. Ele corre até torto. Ele corre e ele pula todo tortinho. E é uma alegria. É isso que o Senhor está prometendo com o bálsamo dele. É um bálsamo. Aquele bálsamo que eles falavam, bálsamo de Gileade e tal, que ficou tão famoso. Você tem um bálsamo que vem do próprio Senhor, que é de Jesus. Pegue o bálsamo do Senhor. Deixe Ele curar você como o sol da justiça, como os raios que tocam em você. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, sabe que dia frio? Aí você fala assim, vou lá fora ficar um pouquinho no sol. Aí você vai naquele sol, nossa, que gostoso. Quando o sol toca em você, é uma delícia. Você está ali, às vezes, dentro de um lugar, você está tremendo. Na taquaria, a gente vinha fazendo isso. Ali, o ar estava, nossa, muito gelado. E aí tinha só uma frestinha de sol ali na saída. Você encontrava um monte de gente parado lá assim, ó. Que delícia. Aquele sol, quando toca e traz alívio. É isso que o Senhor promete. Para aqueles que pegam esse bálsamo e acreditam que o Senhor ainda realiza milagres hoje em dia. Ele faz. Hoje, eu vim aqui especialmente para dizer a você que Ele não mudou, que Ele faz. Ele não vai embora, Ele não tampa os ouvidos, Ele escuta e Ele continua fazendo milagres ainda hoje. Essa situação que você está vivendo, que você vive, será curada mediante a sua fé de acreditar que o Senhor pode fazer. Se você olhar e dizer, não, Ele não pode fazer, então Ele não pode. Agora, se você disser, Ele pode curar meu casamento, Ele pode curar meu interior, Ele pode curar minha vida, Ele pode curar minha casa, Ele pode. Se Ele diz que Ele pode, então Ele faz. Creia como uma criança em Jesus. Acredite nele, como uma criança acredita no Pai. Que você não pode simplesmente mencionar algo, às vezes você nem prometeu, você só falou, talvez a gente faça isso, acabou. Você vai ser lembrado e cobrado daquilo o tempo todo, porque ela acredita que o pai ou a mãe vai fazer aquilo. Acredite, o Senhor deu palavras a você. O Senhor deu palavras domingo, o Senhor tem dado palavras até agora, o Senhor está te dando uma palavra agora. Então, acredite que se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é um Deus que não sabe errar. Amém? Então, vamos nos colocar de pé e saiba que toda vez que você for orar, faça desse momento um momento importante e especial para você. Às vezes, essa oração vai ser muito silenciosa. Às vezes, você só vai fechar os olhos e esperar para ouvir alguma coisa. Às vezes, você tem muito a falar para Ele. Então, faça. E diga a Ele. Diga a Ele, Senhor, eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor pode fazer. Eu acredito que o Senhor não me esqueceu. Que o Senhor não me deixou de fora dos seus planos. Que o Senhor o desejo do Senhor não é me ver
secar e morrer. É me ver frutificar. Então ore como Ana orou. Como ela disse para Eli: não, meu senhor, aqui tem uma mulher com uma alma angustiada, uma alma ferida, uma alma dolorida. Eu estou aqui orando e balbuciando e falando desse jeito, não porque eu estou bêbada, porque eu estou ferida. Eu estou cansada de sofrer essas mesmas dores. Aqui tem uma mulher ferida. E Deus vai ouvir sua oração. Diga a Ele que você confia nele. Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor é um Deus que vai aonde eu não vou, fala o que eu não falo, toca onde eu não toco. Deus pode fazer. E assim como esse último versículo: mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Ele traz cura. Junto dos seus raios vem a cura. Esse sol da justiça pode ser muitas coisas. Pode ser aquela situação que você precisava de favor. Pode ser aquela situação que você nunca viu algo se manifestar para que aquilo mudasse. Lá vem o Senhor mostrando que muda, que transforma. Não precisa ser só algo específico de injustiça. Mas pode ser muitas coisas. Ele traz a cura nos seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Você vai saltar de alegria se crer no Senhor, se pegar as palavras e alguém dizer para você assim: você não ouviu a palavra? Não? Ouvi, então pega. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico aqui? Então por que vocês não estão curados? Essa foi a pergunta. Não há médico aqui não? Por que vocês não estão sendo curados? Porque não acredita. Porque não acredita que há um bálsamo que cura. Porque não acredita que o Senhor pode vir como um sol de justiça e curar com seus raios. Porque não acredita que se humilhar e orar e buscar o Senhor, Ele vai estabelecer para você uma casa firme. Ele vai sarar a sua terra. Ele vai curar as coisas. Porque não acredita que se cumprir os mandamentos como o Senhor tem mandado e manter o amor, as atitudes de amor no meio de vocês, aquela situação vai ser revertida, vai ser curada. Porque não acredita que quando pede visão, o Senhor dá. Porque não acredita. Porque acha que Deus só fez milagres lá. Ele faz agora. Ele pode fazer hoje, nessa manhã, se você for sincera e falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, eu oro por essas mulheres pedindo ao Senhor que o seu bálsamo de cura passe sobre o coração de cada uma delas. Que o seu bálsamo de cura passe sobre cada situação de vida. Cada situação, meu Deus, que possa ter se levantado como um gigante, como um leão. O diabo está ao teu redor, bramando como leão, para mostrar que o Senhor não está ali. Mas eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se mostre a cada uma delas. Meu Deus, mostre-se a cada uma delas, como resposta, Senhor, de orações, como resposta, meu Deus, de clamores, como resposta, meu Deus, de almas abatidas e feridas como a Diana, como resposta, Senhor, de renovo, de cura, de graça e de entendimento. Senhor, traga a cada uma delas a resposta que precisam. Meu Deus, eu peço que no dia de hoje o Senhor se mostre a cada uma delas de formas criativas e diferentes. Eu peço, meu Deus, que ela possa enxergar o Senhor na sua caminhada, no seu andar, no seu falar, no favor que o Senhor proporciona para a vida dela. Mostra, Senhor, mostra a sua graça e a sua misericórdia. Mostre-se, meu Deus, a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ver, meu Deus, os seus raios tocando, meu Deus, em nós, na nossa casa. Que o Senhor, meu Deus, estenda esses raios para os familiares, para os lares, para o ambiente de trabalho. Às vezes, meu Deus, para um leito de hospital, para pessoas que estão distantes. O Senhor, meu Deus, é um Deus de perto e um Deus de longe. Então mostra, meu Deus, a cura do Senhor em nome do Senhor Jesus. Há um bálsamo de cura. Há um bálsamo, meu Deus, que traz
favor, que cura feridas profundas. E eu creio, Espírito Santo, que esse bálsamo de cura vem e transforma a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o seu bálsamo chegue, meu Deus, a cada uma dessas mulheres agora, levando consolo, levando favor, portas abertas, meu Deus, mudanças do interior para fora. Eu peço, Espírito Santo, que o interior de cada uma delas seja completamente mudado. Muda, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, às vezes tudo que ela consegue ver é uma situação precária, difícil, complicada, mas o Senhor, quando o Senhor entra em cena, o Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor é o Deus que atua, meu Deus, que atuou tanto antigamente, que atua agora e vai continuar atuando na vida dos nossos. Eu creio, Espírito Santo, continua fazendo, faz, meu Deus, em nós, faz, meu Deus, de novo, aqueles milagres, meu Deus, que nós podemos olhar e falar, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor que abriu essa porta, foi o Senhor, meu Deus, que parou, que deu um basta, que falou, que tocou, foi o Senhor que trocou o coração, foi o Senhor, meu Deus, que salvou aquele filho, foi o Senhor, meu Deus, que curou aquele casamento, que trocou aquele diagnóstico médico, foi o Senhor. E eu creio, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, cura, Senhor, famílias, lares, casas, mediante o seu bálsamo. Que o seu bálsamo venha e traga consolo, favor e mudança em nome do Senhor Jesus. Há um Deus, existe um Deus acima de todas as outras coisas. Existe um Deus que não sabe falhar, existe um Deus que ama a justiça, existe um Deus que ama abençoar. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor ama abençoar. Um Deus que não se importa com prazos ou com tempo, um Deus que faz, um Deus que muda, um Deus que cura, um Deus que renova as forças. Então, meu Deus, se faça presente nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, reaviva o Espírito, reaviva o seu povo. Eu peço em nome do Senhor Jesus, mulheres avivadas, meu Deus, cheias de esperança. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor guarde, que o Senhor livre e que o Senhor cuide, meu Deus, de cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Eu as abençoo, meu Deus, cada projeto, esse último casa firme do propósito, meu Deus, nós clamamos e abençoamos, para que um bálsamo atinja, meu Deus, a nossa vida, chegue até nós em nome do Senhor Jesus, trazendo cura, favor, mudanças, caminhos renovados, transformados em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, os projetos, os sonhos, os desejos. Eu abençoo os próximos passos e declaro, meu Deus, que todo temor seja entregue ao Senhor, que ela entregue ao Senhor, meu Deus, todo sentimento de temor, de dúvida ou de medo, e que ela receba, meu Deus dos céus, aquela resposta que ela tanto precisa em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.